nosso bate-papo hoje é com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres Neto. Benedito, quando você assumiu ou reassumiu o Ministério Público, você falava na necessidade do Ministério Público ser um agente transformador para a sociedade e, segundo palavras suas, que a sociedade estava sendo bastante maltratada. Você acha que está cumprindo essa promessa que você fez? Sim, eu estou nesse caminho, lutando muito. Um Ministério Público social. É isso que eu sempre pensei e penso que o Ministério Público deve, nessa linha que nós devemos trabalhar. Hoje nós temos o centro de apoio. Cada centro de apoio trabalha essa política do Ministério Público em uma determinada área. Nós temos centro de apoio do consumidor, centro de apoio do meio ambiente, centro de apoio do patrimônio público, centro de apoio dos direitos humanos, além de outros centros de apoio. E cada um desses, na verdade, faz esse trabalho de aproximação com a sociedade de alguma forma. Nessa crise da água, Benedito, o Ministério Público não chegou um pouco tarde, não, para cutucar o governo, para tomar providências? Não, eu acho que nós fizemos um trabalho até antecedente à crise, que foi justamente o trabalho piloto com relação à questão do meia-ponte, né? Hoje nós já temos esse projeto de melhorar a qualidade da água do meia-ponte antes que essa crise hídrica viesse. E isso é um projeto piloto, porque, na verdade, a nossa intenção, a nossa ideia é que esse piloto ele chegue a toda a bacia do estado de Goiás, inclusive no Araguaia. E o meia-ponte, então, é apenas um piloto, onde nós dividimos ele em 3 etapas, e nessas etapas, então, nós estamos fazendo esse trabalho de reconstrução, na verdade, do meia-ponte. E aí nós precisamos, então, na verdade, das instituições todas para que nós possamos alcançar nosso objetivo. Em recente artigo publicado pelo Jornal Popular, Fernando Krebs diz que falta estrutura para o trabalho dele. Procede a observação dele, a crítica dele? Sim, o nosso trabalho é constante no sentido de melhorar a estrutura do Ministério Público, seja através de sede, seja através de pessoal. Isso é um trabalho constante que nós fazemos. Mas, apesar disso, é importante lembrar que hoje uma das melhores estruturas dos Ministérios Públicos do Brasil é do Estado de Goiás, apesar da necessidade de melhorar sempre essa questão de pessoal e a estrutura física como um todo, né? Existem algumas críticas de setores da sociedade achando que o Ministério Público de Goiás é um apêndice do governo do Estado. Você concorda com essa observação? De forma nenhuma. O Ministério Público hoje é um agente transformador no Estado de Goiás em todas as áreas. Ele não está alinhado com o governo? De forma nenhuma. O Ministério Público é independente, trabalha de forma independente e tem mostrado isso em todas as áreas que nós atuamos. E a crise do Ministério Público em nível federal? Esse confronto praticamente do Janot com o Gilmar Mendes. Um critica, o outro responde. Isso não contamina o judiciário brasileiro, não? Eu penso o seguinte: o trabalho que o Ministério Público brasileiro tem feito hoje é diferenciado, é um marco, é uma divisão muito grande do passado com o presente. É claro que existem críticas, existem posições contrárias, e nós respeitamos todas essas situações. Mas eu acho que aquilo que está sendo feito a nível de Brasil é muito importante. E os excessos por si só, eles não vão destruir essa marca maior do que esse novo Brasil que está sendo construído. A volta do ex-senador Demóstenes Torres para o Ministério Público, de alguma forma, cria um constrangimento para o senhor, para você, que é irmão dele? Não, isso é uma questão, na verdade, uma decisão da Justiça. E eu, como irmão dele, na verdade, eu fui impedido e sou impedido, em decorrência da própria legislação, de atuar em qualquer caso que tenha referência com o Procurador de Justiça Demóstenes Torres, né? Então, para mim, é indiferente essa situação, mesmo porque isso é uma decisão judicial e o Ministério Público, assim como todas as instituições do Brasil, tem que cumprir as decisões judiciais. Sua opinião sobre o fim do foro privilegiado? Eu sou favorável a uma discussão profunda com relação à questão do foro privilegiado, né, em determinadas situações. Não pode acontecer igual acontece hoje, né?
foro privilegiado hoje tem um quantitativo de gente no Brasil que é imenso. Agora, existem situações que esse foro é importante. O presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o presidente do Congresso como um todo. Então, são situações diferenciadas em deferência às próprias instituições. Essa situação tem alguma semelhança com algum país desenvolvido, como a Inglaterra, a França? Justamente, alguns países nem existem esses foros privilegiados, e em outros países existem uma adequação de um foro privilegiado em um quantitativo infinitamente menor, né? Então, nós defendemos, na verdade, um debate maior a respeito disso, e esse foro, na verdade, ele tem que visar, não a defesa da pessoa, mas visar, na verdade, a instituição. As instituições têm que ser preservadas, para o bem do Brasil e para o bem da democracia. Isso não conflita, de alguma forma, com aquela frase, a justiça tem que ser igual para todo mundo? Eu acho melhor, essa questão é verdadeira, mas nós não estamos, por exemplo, defendendo a pessoa. Estou defendendo, na verdade, a instituição. E a instituição, por que o Brasil está hoje de pé? É justamente porque as instituições são instituições fortes. Porque se as instituições fossem fracas, o Brasil hoje poderia estar como aconteceu em 1964, uma ditadura militar. Então, é preciso ver o Estado democrático a nível de instituições para que a gente possa caminhar firme e forte numa democracia, assim como na Europa existe. Ou seja, nós estamos começando essa democracia, né? Aliás, o ano que vem nós completamos 30 anos de Constituição Federal, dessa Constituição Cidadã. Você estava no comando do Ministério Público quando estourou a Operação Monte Carlo e a CPI do Cachoeira. E agora está de novo e acontece a volta do ex-senador Demóstenes Torres. Qual a diferença entre os dois momentos? Graças a Deus, né, tudo que eu tenho feito, na verdade, é de forma transparente. Tanto é verdade que naquela oportunidade as questões foram levantadas, o Conselho Nacional do Ministério Público mostrou justamente que tudo que eu tinha feito foi feito de maneira correta, né, num direcionamento correto. Era um momento, esse outro momento que eu estou vivendo, na verdade, agora é justamente as decisões judiciais, como eu já disse anteriormente, que a instituição acata, ele volta em decorrência, então, dessas situações. Eu vejo, na verdade, que esse momento a dificuldade maior que nós vivemos nesse momento é justamente esse mar de corrupção que tomou conta do Brasil e onde existe a fragilização das instituições, seja o Congresso Nacional, seja o Executivo, e isso aí, na verdade, traz um prejuízo na questão social, na questão econômica muito grande para a sociedade. Mas é importante que isso aconteça para que o Brasil possa tomar o rumo correto. Será que a população percebe essa presença do Ministério Público ao lado dela? Eu acredito que sim, principalmente no estado de Goiás, que hoje o Ministério Público de Goiás é considerado um dos ministérios públicos estaduais mais importantes e organizados do Brasil em termos de trabalho, né, em todas as áreas, e a resposta disso tem vindo em todas as áreas, seja na área do meio ambiente, no combate à improbidade, no patrimônio público, enfim, em todas as áreas. Benedito Torres, eu te agradeço pela entrevista e sucesso na sua missão à frente do Ministério Público em Goiás. Obrigado a você e todos os ouvintes aí, viu, Jacques? Muito obrigado mesmo. Felicidade para você. Obrigado.